Olá, amigos, nobres companheiros, prezados patriotas. Essa é mais uma edição do GatoCast. Dessa vez não estou sozinho, estou com o meu amigo Mago César. Mago César, você está aí, Mago César? Estou aqui, que noite. Exatamente, diretamente das ondas aí, né, de algum lugar distante, né? Pelo seu áudio, algum lugar do interior, né? Muito distante, né? Mago César veio se encontrar, entrar nas ondas betas. Hoje o Mago César vai entrar na frequência beta e não vai sair, né, Mago César? Sem dúvida, frequência super beta. Então, amigos, nos nossos últimos podcasts extremamente criticados, mas porém necessários, né? Nós falamos um pouco sobre física quântica. Falamos muita besteira, que eu sei que nós não somos especialistas de porcaria nenhuma, mas isso serve de escada para a gente poder falar de assuntos mais difíceis, né, Mago César? Se a gente começar a colocar pé na porta, aí nosso público não vai acompanhar, né? Sem dúvida. Sim. E hoje eu gostaria de trazer aqui o Mago César, né? Que é o nosso mago favorito, predileto e escolhido para a gente falar sobre fenômenos paranormais envolvendo a física quântica, né? Porque muitas pessoas, o Mago César, são extremamente incrédulas, a gente respeita a incredulidade das pessoas, né? E acreditam que esse negócio de magia não se aplica, é fruto da nossa mente, da nossa imaginação, né? Só que, quando a gente vai estudar o universo quântico, a gente pode, a gente tende, pelo menos se a gente for ter uma certa interpretação daquele experimento de dupla fenda, né? A gente pode ter, não vou falar que essa é a conclusão correta, mas a gente pode ter a conclusão de que o mundo físico, ele depende do mundo das ideias, da mente, né? E isso gera uma série de repercussões, né? De modo a acreditar que talvez aquilo que nós consideramos como paranormais, experiências paranormais, talvez não sejam paranormais. Às vezes pode ser que seja tudo fruto de uma realidade que a gente não consegue explicar, mas que a ciência cada vez mais se aproxima daquilo que no passado a gente poderia falar que era explicado pela religião ou pelo misticismo. Cada vez mais o mundo quântico nos aproxima do mundo espiritual. Eu estou errado, Mago César? Não, completamente certo. Sim, sim. E você falou que você tinha informações que poderiam corroborar nesse sentido. Existe algum tipo de experimento que já foi feito que tende a tentar comprovar de forma empírica os fenômenos espirituais? Sim, existem. Na verdade, noite, quando começou a guerra pela produção da bomba atômica, os cientistas mais renomados do mundo, eles foram obrigados a começar a estudar o que se chamava anteriormente de oculto, de ocultismo, né, ou de fenômenos paranormais. Um grande exemplo disso, para quem não conhece, o experimento Filadélfia. Ele é um experimento onde físicos eles conseguiram transportar um barco, presta atenção, nós estamos falando de um navio grande, eles conseguiram transportar de um lugar, de um porto a outro, simplesmente usando física quântica, usando ocultismo. Foi na época que eles começaram a entrar nesse mundo sombrio. Por quê? Quando você está trabalhando com uma bomba atômica, quando você vai separar ali força forte, força fraca, você vai desprender elétrons, nêutrons, para poder usar a energia deles como uma arma, automaticamente, cara, você começa a fazer descobertas, né? Uma descoberta leva a outra. Então, começou dessa forma, tá? Depois, com o tempo, para os cientistas, isso já era algo comprovado. Para a grande massa, para as pessoas, isso era apenas, né, misticismo, conversa fiada, esse tipo de coisa, né, aquele grande folclore que eu sempre falo com vocês. Mas tem um livro específico que se chama A Ciência e o Campo Acástico, de um cientista que chama Erwin Lázaro. Esse cara, ele fez experimentos extremamente específicos, extremamente focados em descobrir se toda aquela mitologia da magia, né, do que se dizia como magia, ação à distância, efeitos causados pela intenção humana ou por rituais, se aquilo era verdade. E o cara conseguiu comprovar em laboratório, tá?
um desses experimentos, eu até já comentei sobre ele com vocês, é com relação a bonecos de voodoo, que eles simplesmente pegaram dentro de uma sala eletromagnética, uma sala vedada eletromagneticamente, e eles conseguiram fazer com que um homem respondesse eletromagneticamente a um boneco que tinha sido feito com roupas dele, com materiais dele. Mas grande problema... É possível? A gente falou outro dia dos princípios da localidade, que os objetos só podem interagir com aquilo que está próximo deles. Como que isso é possível? Na verdade, quando você estuda o spin da partícula, quando você correlaciona dois spins, não importa, cara, a distância. Inclusive, o efeito de teletransporte e o efeito também de você conseguir lançar um satélite para Marte, por um exemplo, e conseguir controlar esse satélite daqui lá, é justamente por causa do emaranhamento quântico, tá? Quando dois spins, quando duas partículas, elas são emaranhadas quanticamente, você pode separar essas partículas a distância que for. A distância não tem problema, não tem importância na relação da comunicação dessas partículas. Tanto, cara, que quando eu estou explicando para os meus alunos com relação a acreditar na física quântica, acreditar na magia, é o seguinte: o grande exemplo disso, cara, é a internet, é o próprio Wi-Fi. A gente está conversando aqui a uma longa distância. Você mesmo falou que eu estou fundado aqui no interior, né, longe pra caralho, conversando com você a uma grande distância. A gente se ouve praticamente em tempo real, tá? E a onda que está transmitindo a nossa informação, ela só consegue transportar essa informação tão rápido porque a mesma onda está em todos os lugares. Ah, deixa eu entender. Tá? Deixa eu entender essa parte aqui. Quer dizer que a informação, ela independe da localidade para viajar. A informação, ela pode ser transportada independentemente da distância, no mundo espiritual. Sim. Por isso que os rituais funcionam. O Einstein, ele tem uma frase na qual ele fala que o espaço é uma ilusão. Você já ouviu falar sobre isso? Que no caso existe são as consciências que existem, e no caso o espaço seria uma barreira que criasse a individualidade entre as consciências. Você já ouviu falar dessa teoria? Sim. A grande questão que pega, Canute, é o seguinte: as pessoas relutam em entender que átomo existe. As pessoas relutam em entender que elas são compostas de átomos. Para quem não sabe, de 3 em 3 meses, o ser humano ele troca todos os átomos do corpo dele, de 3 em 3 meses. Quando você pega uns instrumentos específicos, é porque nós não temos acesso a esses instrumentos, mas quando você pega um instrumento ali de aproximação, e você vai aproximando da pele humana, você começa a ver moléculas, partículas, aí você aprofunda no átomo, aí dentro do átomo você aprofunda ainda mais, você tem quark, aí você vai chegar no vácuo quântico, no bóson de Higgs, você vai perceber, cara, que tudo é energia, entendeu? Quando você começa a estudar o fenômeno das partículas virtuais, que é quando a matéria realmente passa a existir no nosso universo, inclusive cientistas já comprovaram que essas partículas elas vêm e vão. Quando eu digo vêm e vão, é que elas vêm para a nossa dimensão, voltam para outra dimensão e voltam para a nossa dimensão de novo. Essas partículas aparecem e somem o tempo todo. Então, quando você aprofunda nesse conhecimento, cara, você começa a entender que realmente tudo é energia. Tem um cientista que ele é inclusive prêmio Nobel, para quem está duvidando do que a gente está falando, vamos colocar um Nobel aqui na conversa, que não é possível que alguém aqui vai discordar de um prêmio Nobel. John Wheeler, ele falava que tudo no nosso universo é informação. Que o nosso universo, na verdade, ele é uma grande onda composta de informação. Aí você me fala assim: ai, César, mas como que é informação? Como que as coisas são informação? Mentira, eu só acredito em matéria, materialismo, esse tipo de coisa. Cara, simplesmente pega o DNA humano. Como que a informação do seu pai e da sua mãe é passada para você? Através de um código genético. Esse código é uma informação. Inclusive os Estados Unidos já decodificaram, eles já sabem decodificar o DNA, eles já sabem
identificar o DNA. Então, quando você transfere o sêmen de um homem para uma mulher, você está transferindo informação genética. Só que quando você pega a essência de tudo, você vai pegar novamente átomos, e você vai pegar prótons, elétrons, nêutrons, e você vai perceber que, no fundo, é tudo energia, cara. É tudo energia. Deixa eu tentar explicar. Principalmente o nosso corpo. Sim, deixa eu tentar explicar para ele aqui. O negócio é o seguinte, que na realidade, né, tudo seria composto de energia, né? E que a diferença entre as moléculas e substâncias seria que algumas substâncias estariam vibrando em determinada frequência e que outras não estariam, né? É por isso que essa é a diferença entre a diferença dessa matéria que existe no nosso planeta. É tudo a mesma coisa, que a diferença é que está em diferente frequência. É mais ou menos isso? Sim, é exatamente isso. Só que o condicionamento mental que a gente sofre, ele é tão forte que as pessoas não conseguem entender, cara. Para um cara na rua e pergunta para ele o que é um átomo, do que é feito um átomo, o que é o éter, ninguém sabe o que é o éter. Pergunta para a pessoa o que é uma onda eletromagnética, um campo eletromagnético. A maioria das pessoas não sabem que elas possuem um campo eletromagnético. Todo ser vivo possui um campo eletromagnético. Inclusive, as coisas que você atrai para a sua vida estão diretamente ligadas ao seu campo eletromagnético. Se o seu campo eletromagnético está positivo, está forte, você atrai coisas boas para você. Jesus Cristo, ele disse uma coisa na Bíblia, ele fala da seguinte forma: para aquele que tem, será dado. E aquele que não tem, até o que ele tem, lhe será tirado. O que é isso? O que isso quer dizer? Quando você tem energia positiva, quando você tem algo forte, um campo magnético forte, você atrai coisas igualmente positivas para a sua vida. E se você não tem, se você está com um campo eletromagnético fraco, automaticamente você tende a perder aquilo que você tem. Tanto que uma das primeiras coisas que eu ensino para os meus alunos é eletromagnetismo pessoal. Porque se você não consegue controlar o seu campo energético, se você não consegue controlar o seu campo eletromagnético, a sua energia, você não consegue absolutamente nada na sua vida. Você não consegue atrair nada, você entra no marasmo, você entra numa onda de fracasso, você entra numa onda de desespero, depressão, que, tipo assim, é o que a maioria dos caras que me procuram, das pessoas que me procuram, estão vivendo. Por quê? Elas estão com um campo eletromagnético fraco. Dessa forma, elas não atraem nada, não atraem dinheiro, não atraem relacionamento, não atraem nada. Então, só que vai falar com uma pessoa normal que existe um campo eletromagnético. É a mesma coisa que você está falando russo com uma pessoa, cara. Ela não tem a mínima noção disso. Não, mas deixa eu entender. O que faria a gente domar o nosso campo eletromagnético seria o nosso humor, seria a nossa visão de mundo, né? Porque eu já parei para pensar, muitas pessoas falam que quanto melhor for os seus olhos, né, melhor será a sua vida, né? A forma como você enxerga o mundo muda como as coisas chegam até você. Existem betas, e aqui vou puxar a orelha do Knut, né, que tem uma visão um pouco pessimista, por vezes, até realista, / pessimista das coisas, né, e acaba que a pessoa não vai pra frente, Marco César. Puxa a orelha do Knut. Às vezes você ficar com, sou beta, não tô conseguindo, beta não tem vez. Isso aí vai te levar pro buraco, né? Puxa a orelha, vai puxando. Justamente, inclusive no meu canal, quando você me pediu pra fazer, eu fiz na época, eu coloquei um vídeo especificamente sobre isso, cara. O grande problema, Knut, é a pessoa se manter nos pensamentos negativos. O trabalho social que você faz é extremamente importante, é um trabalho maravilhoso, é um trabalho que abre a mente das pessoas, é um trabalho que, inclusive, me faz muito bem, porque é um canal que fala sobre assuntos que a gente não vê na mídia, a gente não vê no mainstream, e que são de extrema importância, tá? A grande questão, cara, é que você ser realista, você identificar o problema, faz parte da solução. Agora, se você ficar martelando na sua cabeça somente o problema, você não sai do lugar. Entendeu? Inclusive, quando você gera um campo magnético positivo para você, você entra na famosa espiral ascendente. O que é isso? Tudo começa a dar certo para você. Todo mundo que está ouvindo esse podcast tem certeza que já viu um cara na vida que ele tem aquela fase, todo homem tem essa fase em que as coisas começam a dar certo pro cara. As coisas começam a dar certo, o cara começa a prosperar, o cara consegue um trabalho, compra um carro, compra casa, as coisas vão crescendo, aí o cara
por mais aqui que todo mundo seja anti-casamento, mas às vezes o cara consegue uma parceira legal, se casa, começa a ter uma família, o cara começa a crescer, tudo começa a dar certo na vida do cara. Todo homem tem essa fase, todo homem tem essa fase. As oportunidades aparecem para todo mundo. E você pode perceber que quando o cara está nessa espiral ascendente, tudo dá certo pro cara. A gente fala, nos termos mágicos, né, que o cara está em estado, né, que tudo que ele faz dá certo, o cara entra em fluxo, né, tudo que ele fala dá certo, até numa conversa você pode perceber, quando o cara está em fluxo, toda piada que ele faz, todo mundo ri, tudo que o cara fala, todo mundo presta atenção, o cara entra numa espiral positiva, tudo começa a dar certo pro cara. O grande problema é que as pessoas não entendem que tudo está relacionado à energia que você vibra pro universo, tá? Cara, a minha vida passou a fazer sentido quando eu comecei a enxergar as coisas pelo viés energético, tá? Sim. Tudo é energia, tem que entender. Amigos, vamos frisar essa parte. Tudo é energia. Se você tem que saber alguma coisa desse podcast é o seguinte: tudo é energia. A diferença é que nossa energia vibra de diferentes formas, né? Mas são diferentes formas de energia, mas é tudo energia. No final, é água, é fogo, é terra, é mar, é tudo energia, né? Tudo, cara. Tanto que quando um mestre, seja ele taoísta, seja ele hinduísta, seja ele o que for, quando um mestre ele atinge um grau elevado de consciência, de poder, de realização, basicamente o que ele vai te falar? Que o mais alto nível que você pode alcançar é estar em unicidade plena com o universo. O que é você estar em unicidade plena com o universo? É você entender que você é energia, que o seu próximo é energia, que o computador que você está mexendo é energia, que a cadeira que você está sentado é energia, tudo é energia. Então dessa forma você consegue manipular o universo da forma que você quer. Quem trabalha com física quântica, cara, quem trabalha com magia, sabe que você pode manipular o universo da forma que você quiser. Tem muita gente que menospreza, Knut, aquele documentário que eles fizeram do Segredo, sobre a lei da atração, mas tem muita verdade ali, cara. Tem muita verdade ali. Quando você começa a dominar a sua tela mental, quando você começa a entender que aquilo que você projeta na sua tela mental tende-se a tornar realidade, cara, aquilo se materializa para você. Eles falam no Quem Somos Nós que pensamentos criam coisas. E é exatamente isso. As pessoas falam, mas como que um pensamento vai criar uma coisa? Cara, pensamento é energia. Você joga uma energia para o universo pega a energia, trabalha aquela energia e transforma no que você quer. Quando você está pensando em algo, você está literalmente construindo algo. Por quê? Você construir um carro mentalmente é você construir o quê? A energia daquele carro na sua vida. Daqui a pouco aquela energia se transforma em átomos, moléculas, em roda, pneu, carro, capô, e daqui a pouco o carro está na sua vida, cara. Então antes você tem que construir mentalmente, você tem que construir energeticamente para que aquilo venha para a sua vida. Ô Mago César, você poderia dar aqui um exemplo de algo que eu tenho muita curiosidade de saber. Será que esse mundo da magia, né, porque os poderosos, a elite negra, a cabala negra, né, eles já tentam manipular o mundo através da energia, né? Isso aqui, pra quem não é novidade pra ninguém. Mas você acha que eles também tentam, através da física quântica, através da ciência, fazer algum tipo de experimento? Você acha que a física quântica e a magia, ela se conversa? Sem dúvida. Sem dúvida. Na verdade, Knut, todo feiticeiro que você vê por aí, ele é um físico sem formação acadêmica. Ele é um físico empírico, que nós chamamos. Então, cara, a física quântica, ela na verdade, ela te explica a magia. Tudo aquilo que era considerado magia antes, hoje é explicado pela física quântica. O principal fenômeno, que é a ação à distância, que é o que todos os magos alegavam fazer em toda a existência, e que todo mundo levava para o lado folclórico, mas por outro lado todo mundo sabia que funcionava.
A famosa ação à distância, ela já foi explicada e, inclusive, quando o primeiro rádio ele foi efetivamente construído, a tecnologia que explica a ação à distância, ela já estava completamente pronta. A questão é, você tem que entender, gente, que os cientistas, eles estão pelo menos 100 anos à frente da massa. Pelo menos 100 anos. A própria experiência da dupla fenda, que foi feita há muito tempo atrás, os caras já sabiam que um elétron se comporta como partícula e onda ao mesmo tempo. Não, deixa eu explicar, porque isso aqui é muito difícil, a gente já falou isso várias vezes, as pessoas teimam em não entender. Então, pega um elétron e dispara ele numa dupla fenda, né? Duas fendas, né? O natural que seria que eles se comportassem como onda, no caso, né? Como onda, no caso. Seria o correto, no caso. Natural seria partícula. Como partícula. Mas ele se comporta como onda mesmo quando é atirado um elétron por vez, é isso? Eles colocam uma fenda e jogam um elétron. É como se você jogasse uma bolinha. Ela bate lá na frente, exatamente como uma bolinha na parede. Ela dá lá a mostra, a forma de uma bolinha na parede. Mas quando eles colocavam duas fendas, o padrão de interferência lá na parede não era o padrão de duas bolinhas, ou não era o padrão de uma bolinha, era o padrão de uma onda que estivesse batendo, como se fosse, imagina uma onda de água que ela vai se espalhando. Então, assim, ficou provado que mesmo um elétron, quando você joga ele em duas fendas, ele basicamente ele se divide e ele passa pelas duas fendas ao mesmo tempo. E lá na frente ele bate com padrão de interferência de onda. Foi isso que fez os caras pirarem. Foi isso que fez o Amit Goswami escrever vários livros. Foi isso que fez o Deepak Chopra escrever vários livros também. O padrão de interferência fez os caras ficarem perplexos. É o que a gente sempre fala, cara. Se você observa a experiência da dupla fenda e você não fica perplexo, você não entendeu absolutamente nada do que nós estamos falando. É porque é mind-blowing, né? É completamente mind-blowing. É tipo assim, vai tudo em contra aquilo que a gente aprende sobre física do ponto de vista objetivista, materialista, no caso, né? Mas então, eu gostaria de falar uma coisa. Os cientistas hoje eles trabalham com a possibilidade da teoria das cordas. A teoria de que o mundo teria no mínimo 6 ou 7 dimensões para explicar o nosso universo. Sim. Ou seja, existiriam dimensões além das nossas, no caso. Como que isso conversa com a magia? Certo. É possível que uma entidade, um ser, uma partícula de outra dimensão venha para o nosso mundo? É possível interferir em coisas de outra... É possível que as dimensões se conversem? Como que a magia lida com isso? Com certeza absoluta. Tá? Com certeza absoluta. A primeira coisa que eu quero falar com vocês, a primeira Black Pill que eu quero falar com vocês, é a seguinte. Observem a estrutura hierárquica do nosso mundo e vocês vão entender, vocês vão observar que o planeta Terra tem dono. Nosso planeta é possuído por uma casta, por uma elite global. Essa elite ela só consegue dominar as pessoas porque ela tem um conhecimento elevado. Qual conhecimento é esse? É o conhecimento de como o universo é construído. A partir do momento que você conhece as leis do universo, você sabe como manipular as coisas em seu benefício. Aquilo que eu já falei com vocês. Como que algumas poucas famílias pouco numerosas conseguiram dominar a humanidade durante tanto tempo. Mas isso é invenção do César. Não é, gente. Vai lá, todo mundo sabe das 13 famosas famílias que dominam 90% do dinheiro da terra, 90% das posses, dos bens. Esses caras sabem alguma coisa. O que esses caras sabem? Como funcionam as coisas, como funciona o universo. Inclusive, na Bíblia mesmo, vocês podem ver que todo rei, ele tinha os seus magos. Todo rei, ele tinha os homens que lidavam com o ocultismo, com a parte do ocultismo na vida dele. Porque eles sempre valorizavam isso, porque eles sabem que existe. É simplesmente isso. Simplesmente isso. Então vamos lá, como que a magia conversa com a física quântica? Primeiro, existe um cientista chamado Hugh Everett III.
ele tem vários trabalhos publicados sobre universos paralelos. Quando ele publicou esses trabalhos, ele foi extremamente criticado, ridicularizado. Hoje está sendo estudado, né? Aquilo que o Schopenhauer fala, né? Toda verdade, primeiro ela é ridicularizada, né? Depois as pessoas acabam entendendo que aquilo é verdade, depois aquilo vira uma lenda, né? Mas enfim, primeira coisa, você tem que entender, cara, se não houvesse outra dimensão, não haveria possibilidade de comunicação nenhuma à distância. Nenhuma comunicação. Por quê? Quando a gente estuda novamente o fenômeno de emaranhamento quântico, você vai entender que existe o que eles chamam de comunicação não local. Para quem está duvidando do que eu falo, pegue qualquer livro de física sério, você vai ler lá, comunicação não local. O que é isso? Você emaranhou duas partículas, os spins estão correlacionados, uma está aqui, outra está nos Estados Unidos. Você mexe numa partícula, a outra corresponde no exato momento mais veloz que a velocidade da luz. Isso já está comprovado. É mais veloz que a velocidade da luz. Como que essa comunicação não local acontece? O que significa não local? Quer dizer que ela não foi feita na nossa dimensão, ela foi feita em uma outra dimensão. Aí que entra também o conceito das partículas virtuais, tá? São partículas que aparecem na nossa dimensão e saem da nossa dimensão. O conceito que sempre existiu no folclore dos portais. O que é um portal? Um portal é basicamente você acessar outra dimensão através da mudança de frequência. Você pode simplesmente pegar uma parede, tá? Isso é uma black pill super pesada, mas quem quiser estudar aí vai estudar. Você pode pegar uma parede em sua essência é feita de átomos, os átomos em sua essência são feitos de energia, ponto final, isso é fato, não tem como discutir. Se você pega um aparelho, emite uma onda eletromagnética em uma parede, altera o campo magnético, você consegue literalmente abrir um portal para outra dimensão e trafegar nessas dimensões tranquilamente. Normalmente, o que as pessoas fazem mais? Elas conseguem trafegar nas dimensões, e esse conceito foi descoberto porque a gente consegue fazer com a nossa mente, que é, eu falo mais uma vez, um dos instrumentos mais poderosos e complexos do planeta. Então a gente consegue acessar outras dimensões com a nossa mente. Mas para quem tem os aparelhos, cara, vocês têm noção do que é um laboratório da NASA? Vocês têm noção do que é um laboratório russo? Vocês têm noção do que é um laboratório sério de física, de Genebra? Cara, são coisas assim, os caras têm aparelhos sinistros, os caras têm aparelhos muito fodas, entendeu? Os caras conseguem ter lá um acelerador de átomos, um acelerador de partículas, os caras conseguem fazer tudo, cara. Então, assim, quando você tem ferramentas, você consegue realmente compreender as coisas. Mas voltando ao assunto... Dizem que o CERN é para fazer um portal para outra dimensão. Você já ouviu falar dessa teoria, amigo? O CERN, o acelerador de partículas. Você acredita nisso? E a real intenção daquilo ali é fazer um portal para se comunicar com outra dimensão? Sem dúvida. Eles falam que o objetivo é descobrir, né, da onde que vem a massa, né? Quando que a energia se torna matéria, massa no universo. Mas eu acredito também nisso aí que você falou. Sim. O Mago César, o Carl Sagan, né, conhecido pelo seu programa Cosmo, acho que você é da idade de você assistiu, você via na televisão Cosmo, você é dos anos 80, né? O Cosmo, né, tem um episódio lá do Cosmo, se não me engano, acho que o terceiro episódio do Cosmo, o Carl Sagan fala, ele tenta fazer um link entre as religiões e a ciência, no caso, né? E ele fala que o nosso universo tem 4 dimensões, tá? Tem 3 dimensões geográficas e o tempo, tá? O tempo, ou seja, um ponto, ele está situado nessas 4 dimensões. Ele está no tempo e nas 3 outras dimensões geográficas. Só que existiriam necessariamente objetos, coisas, que estão além das 4 dimensões, né? E que, ou por exemplo, quando a gente está vendo, por exemplo, vocês estão vendo uma tela de computador. A tela de computador, ela está em 2 dimensões geográficas, 2 dimensões, e uma dimensão a mais de tempo, porque ela se mexe. Deu para entender? São 2. Por exemplo,
uma linha, um ponto que vai para uma linha. Ele está numa dimensão geográfica e numa linha. O que acontece? Da mesma forma como no nosso mundo, que tem 4 dimensões, os objetos em terceira dimensão interagem com os de segunda e interagem com os de primeira, né? Provavelmente, objetos que têm 4, 5, 6 dimensões interagem com o nosso mundo. Só que nós não temos a sensibilidade de conseguir entender esses objetos. Logo, às vezes esses fenômenos, quando aparece um objeto de outra dimensão, o que tem mais dimensões que o nosso, dentro do nosso mundo, seria o que a gente chama de fenômeno paranormal. O que você explica disso tudo? Por exemplo, é como se você viesse no mundo em 2 dimensões e aparecesse uma maçã tridimensional. E ele entrasse dentro da tela do computador. Só que quando ele entra dentro da tela do computador, não aparece uma maçã, aparece apenas uma camada da maçã, um filete da maçã. Né? E quanto mais você vai tirando, mais esse filete aumenta ou diminui. Você conseguiu entender o que eu disse, ô Marco César? Sim. Então pode acrescentar alguma coisa acerca dos objetos em outras dimensões que interagem com o nosso? Com certeza, cara. Primeira coisa, todo mundo sabe, no meio da magia, que todo ser humano tem 7 corpos. Tá? Isso é de conhecimento mútuo dentro do campo da magia. Todo ser humano tem 7 corpos. Cada corpo está em uma dimensão. A grande discussão da ciência é sobre o fato de existir ou não limitação com relação às dimensões. Pelo que eu estudei, pelo que eu sei, não existem quantidades limitadas de dimensões. Tá? Até porque, quando você estuda o próprio ajuste fino, para que a nossa existência possa se estabelecer, cara, se você muda 0,5 de frequência, cara, você muda completamente a sua dimensão, você pode ter acesso a diversos outros mundos. Sim. Então, o Mago César, você acredita que no futuro, com o avanço da ciência, a ciência, aquilo que hoje a gente chama de magia, possa ser explicado 100% pela ciência? E aí o que vai acontecer? Você acha que eles vão abrir para todo mundo o mundo da ciência, ou você acha que isso vai ficar oculto? Eu acredito que nunca vai ser liberado. Eu acredito que sempre vai ser oculto. Qual a sua opinião? Cara, na verdade, eu ia te falar isso agora. Esses caras já entenderam há muito tempo como as coisas funcionam. Falei com vocês, o experimento da dupla fenda tem mais de 100 anos. Tá? Só que não vai ser passado para massa. Qual que é o interesse deles, cara? É que você fique vendo futebol, é que você fique vendo novela das 9, é que você fique vendo filme pornográfico, coisas que não vão acrescentar absolutamente nada para você. Enquanto isso, os caras dominam. É o que eu falo, cara, pega um ser humano comum, joga numa selva, cara. Hoje em dia, os caras não sabem absolutamente nada. É perigoso o cara não saber nem fazer fogo para sobreviver, para matar um animal, para fazer lá uma comida. Enfim, cara, eles querem manter a massa ignorante, entendeu? Principalmente o brasileiro, cara. O brasileiro, infelizmente, tem esse problema. Qualquer assunto mais denso, qualquer assunto um pouco mais complexo, vira baderna, vira chacota. Por quê? O brasileiro não quer estudar, cara. Aí, enquanto o brasileiro não estuda, o americano vai lá, cria bomba atômica, domina todo mundo. Entendeu? É assim que as coisas funcionam. No mundo dos caras grandes, dos caras fortes, conhecimento é tudo, cara. Conhecimento é poder. Entendeu? Um grande exemplo que eu dou para os meus alunos, cara, são as armas que foram criadas durante a história da humanidade, que fizeram com que povos dominassem os outros, cara. Quando criaram o arco e flecha, meu amigo, aquilo ali foi um invento. Aquilo ali foi uma dominação. Quando criaram a espada, quando criaram depois a pólvora. Pô, imagina quando criaram o revólver, cara. Você simplesmente jogou fora uma era das espadas. As espadas simplesmente não valiam mais nada. O cara pegava, dava um tiro no outro e acabou o assunto. Você podia ter habilidade do caralho com uma espada. O cara te dava um tiro e acabou. Então, assim, eles não vão abrir isso pra massa, cara. Eles não vão abrir isso. Esses caras já sabem que existe, eles sabem que funciona. Uma das coisas que eu falo é o seguinte, cara. Quando eu pego um aluno que tá meio relutante
com física quântica, com magia. Eu falo assim, meu velho, se você não acredita em física quântica, primeira coisa, pega o seu celular e joga na puta que pariu. Não, o computador quântico tá aí, ô Marcos César. O computador quântico? O que ele vai fazer com o computador quântico, o Qubit? O que ele vai fazer quando olhar o computador quântico? O que ele vai fazer? Vai falar que não existe? Vai falar que não existe? Vai falar que é viagem, que é onda da nossa cabeça? Entendeu? É o que eu falo com os caras. Se os físicos fossem caras delirantes, quando você apertasse o botãozinho aí do seu celular, não ia acontecer nada, meu amigo. Só que você aperta e acontece. Você aperta e você fala com o cara que está lá nos Estados Unidos, você fala com o cara que está na China, entendeu? O Nikola Tesla mesmo, quando ele começou os projetos dele, muita gente achava que ele era um lunático. Mas o dia que ele chegou lá e acendeu a cidade inteira, todo mundo começou a respeitar o cara. Entendeu? A questão é essa. Quando a gente fala aí sobre o papo chimpa, né? Se você ficar vivendo a sua vida conversando papos de chimpanzé, conversando papos de coisas que não fazem sentido, cara, você vai passar a sua vida na ignorância, achando que isso é brincadeira, que isso é viagem, que isso é lunático. Só que, engraçado, né? Você acredita em foguete, você acredita em celular, em computador, em Wi-Fi, em tablet, na puta que pariu, no rádio, mas em magia tu não acredita. Em física quântica tu não acredita. É muito foda, cara. Sim. Ô, Marcos César, hoje a ciência se debruça acerca do tema da realidade holográfica, né? De que nosso mundo seria a projeção de outro mundo, né? Como que você vê isso de acordo com o mundo da magia? Será que o nosso mundo, ele é apenas uma projeção? Que nós apenas seríamos como se fosse uma coisa que está sendo projetada em alguma coisa? Como que isso conversa com a magia? Olha, cara, primeira coisa, para quem está desperto, isso que eu estou falando somente para quem está desperto, tá? Se tiver algum chimpa aqui, não vai entender mesmo. É só para quem está desperto. A primeira coisa que você entende, cara, que você sente no seu âmago, na sua alma, é que tem alguma coisa errada com a nossa realidade. É a primeira coisa que toda pessoa que tem um QI um pouco mais elevado, ela vai sentir. Tem alguma coisa errada com a nossa realidade. É igual o Neo do Matrix, tem alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa errada, cara. E como que isso conversa com a magia? Como que essa questão holográfica, de projeção, conversa com a magia? Quando você aprofunda os conhecimentos esotéricos, a primeira coisa que você vai entender é que essa realidade que a gente vive não é a única realidade. Eu sei que isso pode chocar muitas pessoas, eu sei que isso pode deixar muitas pessoas extremamente céticas ao que nós estamos dizendo, mas a nossa realidade não é a única. E a nossa realidade, ela foi, gente, projetada. A nossa realidade foi projetada. Por que as pessoas têm tanta facilidade em acreditar no conceito de um Deus único? É porque é impossível, cara, é impossível que um corpo humano tenha sido fruto do nada. Aí todos os darwinistas vão vir com 1000 paus em cima de mim. Mas, cara, me explica a criação de um olho humano através da evolução. Não dá, cara. Não dá. Vocês vão me desculpar, mas não dá. Entendeu? Não dá. Quando você aprofunda na ciência, quando você aprofunda na física quântica, quando você aprofunda no conhecimento, você vai ver que nós somos projetados. O nosso ser, o nosso corpo é projetado, cara. As reações do nosso cérebro, as reações do nosso corpo, as reações químicas, isso foi criado, cara. Nós somos uma máquina criada, elaborada por alguém. E quando você aceita esse termo, que aí entra o conceito da Black Pill, que ela é um supositório, que você tem que aceitar, ela entra pelo rabo mesmo, entendeu? Queira você ou não. Quando você entende, cara, que você foi projetado, você entende que a nossa realidade também foi projetada. Nós não somos os únicos. As leis... Nós não somos os únicos. Não somos os únicos. As leis do nosso universo, gravidade, a hora que o sol nasce, a hora que o sol desce, isso foi projetado por alguém, gente. A hora que cai a chuva, a hora que sobe lá o vapor e gera chuva e cai, isso tudo foi projetado por alguém. Então a nossa realidade, ela foi projetada e ela pode muito bem ser um reflexo de uma outra realidade, ser um holograma de outra realidade, ser também um programa de computador. Quem sabe, cara? Quem sabe? Na visão da magia, o buraco é um pouco mais embaixo.
A gente não para na questão de simplesmente ser uma projeção feita por computadores, máquinas, simplesmente. O buraco é um pouco mais embaixo, a gente tem uma visão diferente disso. Mas, a título de falar com todo mundo aqui de uma forma compreensível, a nossa realidade foi projetada por alguém. E pode muito bem ser um holograma. Sim. Quais seriam as consequências disso, caso nós, de fato nós sejamos um holograma? A primeira que eu consigo perceber é que nós não somos a realidade principal, né? Existe alguma outra realidade projetando a gente. Sem dúvida alguma. A primeira coisa, cara, para você entender isso, e vamos lá, mais uma Black Pill. Você não tem controle sobre a sua vida. Por mais duro que seja falar isso para vocês, betas, que estão me ouvindo, vocês não têm controle sobre a vida de vocês. Tá? Quem me fala hoje que tem 100% de controle sobre a sua vida é um grande mentiroso. Porque não tem. Você está debaixo do Estado, você está debaixo do seu país, do seu governo, dos militares, você está debaixo de países que escravizam o nosso país, porque o nosso país é um país escravo, entendeu? Então a primeira coisa que você percebe, cara, é que você não é dono da sua vida. Então automaticamente, se você não é dono, alguém é. Esse outro alguém, essas pessoas que têm o que nós chamamos de inteligência superior, os seres que estão acima da hierarquia, nossa, consequentemente eles têm uma agenda, eles têm um plano, tá? Inclusive na nossa visão mágica, o nosso planeta, na verdade, ele é um planeta que ele foi descoberto e é um planeta de exploração, entendeu? Nós somos, na verdade, um grande experimento para esses caras. Nós somos um grande experimento para essas pessoas, nós somos uma grande brincadeira. Então, o Mago César, perguntaram para mim outro dia qual que seria a intenção de uma civilização criar uma simulação perfeita. Por que alguém se daria o trabalho de fazer uma simulação perfeita? Né? Aí eu falei para ele, por que você faz uma simulação de resultado da eleição? De uma eleição. Simulamos 80 mil resultados. E dentre esses 80 resultados, 60% dos resultados o Trump ganha. Entendeu? Por que você simula? Porque você quer entender. Você quer entender as variáveis. Porque você tem curiosidade. Às vezes, a gente está numa... Não vou falar que nós somos uma simulação, tá? Mas por que você simula uma simulação perfeita? Ou porque você quer entretenimento, porque você quer um mundo diferente do seu. Imagine que a gente simulasse um mundo onde não havia essa doença. Acho que todo mundo ia preferir viver nessa simulação. Ou um mundo em que todo mundo aqui fosse alfa. Acho que todo mundo aqui ia viver nessa simulação. Ou no mundo... E aí a gente pode imaginar que podem haver simulações... Eu tô falando do ponto de vista alegórico somente, né? Melhores e piores que o nosso, né? Mas o grande sentido de uma simulação é você tentar entender como se comporta as pessoas em determinadas variáveis, né? Vamos simular aqui no computador, e existem computadores que já fazem isso por inteligência artificial, como que se comportaria o mercado financeiro caso houvesse uma invasão alienígena? Como que se comportaria o mercado financeiro caso houvesse uma terceira guerra mundial? Entende? As simulações são feitas, simulações quanto mais carregadas elas forem, né? Quanto mais complexas, elas conseguem dar pra gente forma da gente entender o nosso próprio mundo. Então, talvez a realidade que nos simulou esteja querendo aprender com a gente. Você entende? Quando você faz uma projeção, como você mesmo disse, cara, você faz para ter uma base de dados de análise, tá? E, inclusive, você faz também uma simulação, essa é uma hipótese, é a hipótese que mais me convence, é você criar uma realidade onde, nessa realidade, você seja o ser supremo. Entendeu? Por quê? Qual que é o sonho de toda pessoa hoje em dia? Obter sucesso, dinheiro, realização. Poder, tudo é poder. Amigo. Poder. Isso, estar nos altos patamares aí da vida, né? Realmente curtir a vida. Então essas pessoas, esses seres, eles podem também tratar essa dimensão apenas como um grande parque de diversão, cara. Para eles chegarem, dominarem, fazer o que eles querem, aprenderem, enfim. Sim. Mago César, pergunta final. Como que isso, esse negócio de física quântica, de ciência, teoria das cordas, projeção holográfica, como que a alma existe dentro disso aí? Para onde que a gente vai? Para qual dimensão? Para onde a alma sai da projeção? A
a alma é quântica? Fala pra gente. Então, para entender o conceito de alma, vocês têm que ler Amit Goswami e estudar sobre a mônada quântica. Mônada quântica é a primeira explicação científica para a alma humana. Tá? A alma, vamos mudar esse conceito aqui, vamos chamar de consciência. E falando de consciência, nós estamos falando de informação. Quando as pessoas me questionam, cara, como que vocês conseguem interagir com espíritos e mortos e isso e aquilo? É justamente porque consciência é energia. Energia nunca se perde. E energia é informação. Então, cara, para onde que nós vamos? Nós vamos para frequências. Tá me ouvindo, Knut? Tô te ouvindo, a gente volta pra frequência. Você falou da frequência, você já foi pra frequência alfa. Volta pra frequência beta. Volta. Você ouviu até onde? Frequência, quando você falou a palavra frequência. Então, você vai pra frequência que seja condizente com a sua vibração quando você parte daqui. Então, peraí, todo mundo tem uma vibração. Todo mundo tem uma vibração. A consciência, todo mundo, a nossa consciência tem uma vibração. E quando a sua vida acaba, você vai para o lugar condizente com a sua vibração final, é isso? Ou com a média da sua vibração da sua vida? Exatamente. Exatamente. Por isso que a gente sempre fala de elevar a vibração. Esse conceito de elevar a vibração, ele é tão forte dentro aí dos meios esotéricos, porque quanto mais você eleva a sua vibração, você vai para melhores lugares quando você sair dessa dimensão. Você vai para uma dimensão, para uma vibração, para uma frequência condizente com aquilo que você é. Sim. Então, Mago César, alguma vez você já conversou com algum físico? Ou você já teve alguém com quem você trabalhou que era dessa área e que você conseguiu conversar com ele para saber, trocar uma figurinha? Já aconteceu isso com você? Sim. Sim, inclusive já fizemos diversos experimentos em laboratório para comprovar diversas teorias, diversas coisas que a gente estudava na época. E pode falar um pouco sobre esses experimentos, amigo? Olha, cara, o primeiro experimento que a gente fez foi com relação à música. A gente estava estudando como que as ondas eletromagnéticas da música, elas geravam neurotransmissores, né, no cérebro humano. E a gente fez testes, esse amigo meu, inclusive, é um cientista extremamente renomado, e a gente fez testes onde a gente fazia um exame de sangue de alguém antes de ouvir determinado som, determinada música, e media lá a quantidade de neurotransmissores, a quantidade de aminoácidos, enfim, tudo que estava ali na corrente sanguínea. E depois a gente colocava o som, colocava as ondas eletromagnéticas da música, tirava o sangue do cara de novo e a gente constatava que ele mudava aquilo que ele tinha dentro do corpo dele, aminoácidos, neurotransmissores, hormônios, mudava através das ondas musicais. Então quer dizer que a informação condizia mudar elementos físicos, químicos, bioquímicos do corpo da pessoa. Informação. Sim, inclusive você pode pegar aí qualquer pessoa, nesse exato momento, colocar uma música mais animada para ouvir, e você vai ver a pessoa tendo reações neuroquímicas completamente diferentes. Sim. Qual outro experimento que você fez? Olha, o que eu fiz, primeiramente, foi o mais importante para mim. Inclusive, eu entrei nessa onda de experimentos por causa disso mesmo. Foi a comprovação que eu queria da ação à distância, do transporte de informação à distância, porque eu era muito cético no início com relação aos rituais, com relação a conseguir interferir na vida de uma pessoa mesmo estando à distância. Eu era muito cético com relação a isso. E os meus experimentos foram nesse sentido. E, inclusive, eu só acreditei mesmo quando eu conheci um homem capaz de fazer telecinese e eu vi isso na minha frente. Inclusive, aprendi
demorei anos para isso, mas eu vi na minha frente, nós testamos em laboratório, a gente estava numa sala isolada, não tinha vento, não tinha porra nenhuma, não tinha como ele armar nada, e o cara me provou que telecinese existe. O que viria a ser telecinese, no caso? Capacidade de transportar objetos, mover objetos com a mente. Meu Deus, meu Deus. Então, Mago César, outros experimentos já fizeram, tem vários experimentos aqui de emaranhamento quântico, né? Pegaram dois objetos, emaranhavam eles, afastaram, depois mexeram no objeto longe, o outro lá na zona também respondeu. Já conseguiram fazer... aqui eu não sei se é exatamente isso que eu entendi, né? A questão do teletransporte de micropartículas, né? Não sei se foi isso de fato que aconteceu, tá? Mas eu pesquisei aqui para fazer esse podcast e isso aqui parece possível, não praticável. Inclusive, eu estava vendo aqui, e quando a gente for falar... tem um físico que ele fala que quando o assunto é teletransporte, o Mago César, né? Ele fala que isso é tão possível, mas tão possível, que o único limite sobre o teletransporte no nosso mundo chama-se budget. É o orçamento. Falando que o teletransporte é 100% possível, só que seria inviavelmente custoso. Você já ouviu falar sobre isso? Sim. A verdade é que o teletransporte, a nível subatômico, ele já está dominado. Eles já conseguem transportar pequenas partículas de um lugar para outro. O que eles não conseguem fazer é pegar grandes amontoados de átomos, né, objetos maiores, e fazer isso ainda. Sim. Então, Mago César, eu gostaria de agradecer pela sua presença. O pessoal pede pra você todo dia aqui no GatoCast. Mas eu sei que você tem vida, você tem mais coisa pra fazer. Gostaria de agradecer pela sua presença. Muito obrigado por ter voltado, Mago César. O GatoCast está com as portas abertas pra você. Eu que agradeço, meu amigo. Grande abraço. Então é isso aí, amigos. Muito cuidado, amigos, porque alguma coisa pode se transportar pra trás de vocês. E pode doer, tá bom? Então é isso aí. Fala, Rio. Vou falar o que você me pediu, né? Rio. Tchau, galera. Rio.